Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, nós não merecíamos, mas o Senhor se entregou por nós, por isso nós proclamamos, Tu és tão belo, Tu és tão formoso, frente a tudo que Tu és, frente a tudo que o Senhor fez, Senhor, como não te amar? Ó Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, nós pedimos a Ti que aperfeiçoe o Teu amor em cada um de nós, Senhor Jesus, seja com esta palavra, fale ao nosso coração, ó Senhor Jesus, nós precisamos Te ouvir, ó, precisamos praticar a Tua palavra, Senhor Jesus, guarde cada um de nós, ó, para que possamos sermos alimentados, ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. amar a Deus, Amém. Senhor Jesus, amém. Amar a Deus e amar ao próximo. amém, Amém. amar a Deus e amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu peguei os dias da quarta, quinta e sexta do elemento diário, onde nós dissertamos sobre esse tema, e vamos ruminar mais um pouquinho, né? Amém. Amar a Deus e amar o próximo. Amém. Vamos ver Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 28. Amém. Cada um pode ler um versículo. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu, Senhor Jesus. Amém. A isto ele Senhor respondeu: Jesus. Sim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. 28. Disse-lhe: respondeste bem, Sim, faze isso e viverás. Senhor Jesus, amém. Amém. Faze isso. Amém. Então, E viverás. a parábola do bom samaritano, ele tem esse contexto aqui. Levantou-se aqui uma pessoa que conhecia bastante a lei, né? Um intérprete da lei, e quando ele se levantou, não foi com o objetivo de aprender de Jesus, mas de pô-lo à prova, né? Agora eu vou ver se Jesus realmente sabe mesmo das Escrituras. Então ele se levantou com aquela arrogância de demonstrar um conhecimento, de demonstrar uma superioridade. Sim. Então que ele disse assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele de fato não queria saber, mas ele queria testá-lo, né? Testar o Senhor Jesus. E aí o Jesus, ele respondeu com uma pergunta, né? O que está escrito na lei? Você é intérprete da lei? Então o Senhor Jesus redirecionou para ele. Como você entende? Como você interpreta? E ali ele respondeu corretamente: ame o Senhor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo, como a você mesmo, né? E de fato isso são os mandamentos que resumem toda a lei, por ser a concretização de todos os outros mandamentos, né? Quando Deus mostrou na lei: não matarás, se você amar o próximo, você não vai matar, né? Não desejar as coisas dos outros, se você ama ele, você não vai extrair as coisas dele, né? Então todos os mandamentos, se você ama a Deus também, você não vai fazer mal ao próximo. Verdade. Todos os mandamentos se resumem nesses dois mandamentos: sim, amar a Deus e amar ao próximo. Então nós precisamos de fato, irmãos, viver isso, né? Aqui esses versículos, o Senhor, nos mandamentos aqui, ele traz muitas palavras: de todo o nosso coração. Nós sabemos que o coração geralmente está relacionado nessas nossas emoções, nossas vontades, como também a alma, né? Mente, vontade e emoção, né? Ou seja, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento também a parte da razão, ou seja, com tudo o que temos e o que somos, para nós realmente amarmos a Deus. É isso que Deus requer de cada um de nós, né? Que nós o amemos. O Senhor, ele é merecedor do nosso amor, né? Deus merece o nosso amor, o nosso tempo, o nosso serviço para Ele. Embora muitas vezes, né, como eu li aqui, esse amor precisa ser aperfeiçoado. Amém. Porque às vezes existem coisas que competem com o amor, né, que nós temos por Deus. Você pode, por exemplo, ter ídolos em seu coração que se impede de amar o Senhor
de maneira que Deus gostaria que você amasse Ele, né? E isso é algo da natureza humana, como até estudiosos dizem, o ser humano, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, né? Verdade. O ser humano gosta de fazer ídolos, gosta de se apegar, gosta de ter algo para se apegar, e isso realmente às vezes dificulta. Por isso que existe a necessidade de pessoas idolatrar seres humanos, encontrar algo para preencher esse vazio, né? Mas é Deus quem precisa ser adorado, é Deus quem precisa ser amado. Vamos ler João capítulo 14, versículo 21. João capítulo 14, o versículo 21 ao 24. Senhor Jesus, aleluia. 21 ao 24. Cada irmão pode ler o versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, esses versículos aqui nos mostram, né, que se nós amamos ao Senhor, nós vamos guardar a palavra dele. Então, não é simplesmente dizer que eu amo a Deus, mas nas minhas atitudes, no meu viver diário, eu preciso guardar a palavra do Senhor. São muitas as palavras que o Senhor falou para nós, né? Verdade. Quando você pega os 4 evangelhos, tem muitas palavras do Senhor Jesus. Quando você pega Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ali tem muitas palavras que o Senhor disse: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, faça aquilo outro. E quando nós amamos ao Senhor, nós vamos nos importar em guardarmos aquilo que o nosso mestre pediu, né? O nosso coração vai se preocupar em nós agradarmos a Ele, Senhor Jesus. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. E ainda no versículo 21, diz que eu me manifestarei a Ele. Então, nós precisamos amar ao Senhor, como nós lemos anteriormente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, né? Com todo o nosso entendimento. Isso é o que Deus requer de nós. O alto preço que o Senhor Jesus pagou e tudo que Ele fez, o que Deus requer é que nós o amemos, né? De maneira que nós sejamos ali conquistados, e não de uma forma obrigatória, mas de uma forma que você saiba que foi perdoado pelo Senhor, e agora você vai amar o Senhor de tal maneira que isso tome conta de toda a sua vida e por todo o seu viver, né? Como estava orando, nós estávamos destinados ao lago de fogo, nós estávamos destinados ao inferno, e as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e não aceitar, né, essa obra de salvação, infelizmente não vão poder herdar a vida eterna, né? Porque Jesus disse que para herdar a vida eterna precisa crer nele, precisa amar a Deus e amar ao próximo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então amar a Deus está realmente ali no início de tudo, e quando nós amamos a Deus, nós vamos ter uma expressão. Qual é a expressão de amar a Deus? Né? É amar ao próximo, é esse fluir de amor, porque os nossos semelhantes, a quem nós vemos, são pessoas que foram feitas, né, por Deus. Então, uma vez que nós as amamos, essas pessoas, nós de fato vamos estar demonstrando que nós temos dentro de nós o amor de Deus. Como nós damos estudo, no ser humano já tem essas duas naturezas, né? A benigna e a maligna. Então, até mesmo pessoas que não têm a vida de Deus, aí dentro delas tem uma, como é que nós podemos dizer? Tem dentro delas essa tendência ainda de compaixão, de misericórdia, de ajudar ao próximo. E quanto mais isso deve existir em nós, uma vez que nós conhecemos a Deus e a palavra de Deus, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, precisamos amar a Deus, mas também
não adianta nós dizermos que amamos a Deus se nós não demonstrarmos isso no nosso viver diário, né? De amar ao próximo. É como o Movimento Diário falou, eu até coloquei a foto aqui, né? Ficou um pouco embaçado. Urdiduras são esses fios na vertical para cima e as tramas, esses na horizontal. Então, quando eles vão costurar, né, o tecelão, uma vez que esses fios estão entrelaçados entre si, eles ficam fortes e resistentes. Amar a Deus, né, lá para o céu, lá para cima. Mas isso não basta, isso não é suficiente. Precisa ter também entrelaçar, que é amar o próximo. É dessa forma que a nossa comunhão, se torna saudável, né? Vai se tornar completa. Se eu dizer que eu amo a Deus e não amo ao próximo, não me compadeço do próximo, né? A própria Bíblia vai dizer que eu estarei sendo mentiroso, né? É verdade. 1 João capítulo 4 fala isso. Amar a Deus e amar o próximo. 1 João. Depois a gente vai voltar para Lucas. 1 João capítulo 4, o versículo 20 ao 21. 1 João capítulo 4, versículo 20 ao 21. Quem pegou pode ler. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual está vendo, como pode amar a Deus a quem não vê? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Senhor Jesus. Amém. Então não adianta eu dizer que eu amo a Deus, mas eu estou odiando o meu irmão. Se eu disser que eu amo a Deus, mas eu estou com ódio no meu coração contra o irmão, a Bíblia está dizendo que eu sou mentiroso. Ela diz assim: pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eles são indissociáveis, né? Esses mandamentos estão juntos: amar a Deus e amar ao próximo. Uma pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, ela também vai automaticamente, né, amar ao próximo. Ela vai ter compaixão do próximo. Senhor Jesus. Amém. Então, vamos ver alguns versículos aqui relacionados a isso, né, na prática. Romanos capítulo 12. Amém. Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, o versículo 9 ao 21. Romanos 12, 9 ao 21. Oh Senhor Jesus. Aleluia. O amor seja sem hipocrisia, Sim. detestai o mal e apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O zelo não seja remisso, Não seja seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijados na esperança, sendo paciente na tribulação, na oração, perseverante. Amém. Perseverante na oração. Partilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Abençoai e vos persegue, abençoai E não amaldiçoai. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ó Senhor Jesus. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. 19. Não vos vingueis. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar
a ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vença. Amém. Então aqui nós vemos na prática, né, coisas que estão relacionadas como amar o próximo. Então o primeiro versículo aqui, o 9, ele diz que o amor tem que ser sem falsidade. Nós devemos odiar o mal e se apegar ao bem. E amar os outros com um amor fraterno, um amor de irmão. E de fato é isso, como nós cantamos, né? Querida família, vivendo o amor fraternal. Sim. Então quando nós servimos ao Senhor e fazemos parte da igreja, nós de fato fazemos parte da família de Deus e nós somos um, né? Quando a própria Bíblia diz, quando o membro sofre, todos os demais sofrem. Então essa é a união do corpo de Cristo. Verdade. Essa é a união do corpo de Cristo, porque a vida de Deus está fluindo para dentro de cada um de nós. Amém. E quando uma pessoa sofre, os outros membros também vão se compadecer daquele membro, porque é a vida do corpo. Senhor Jesus. Amém. Então precisamos ter esse amor fraternal, dar honra, preferência aos irmãos. Em Filipenses diz, né, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então é uma vida de renúncia, é uma vida de negar a nossa vida da alma. Senhor Jesus. Amém. Ainda muitas coisas aqui, né? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Não, né? Então aqui também está outra parte sobre amar ao próximo. Então a gente percebe que essa questão do amor é algo assim que Deus precisa aperfeiçoar em cada um de nós. Porque o próprio Jesus disse que é muito fácil eu amar as pessoas que me tratam bem, as pessoas que, né, não me fazem mal. Verdade. Mas aquelas pessoas que me criticam, aquelas pessoas que falam mal de mim, né? Aquela pessoa falou mal de você pelas costas. Qual vai ser a minha reação, né? Ao saber que a pessoa está falando algo de mim nas costas. Então, a minha reação vai demonstrar como o amor de Deus está aperfeiçoado em mim ou não. Né? Se eu vou ficar com raiva, se eu vou desejar mal, se eu vou tentar me defender, né? Tudo isso está relacionado com o nível de amor de Deus em mim. O que é que o apóstolo diz aqui? Não deis lugar à vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, até mesmo quando pessoas que não são irmãos, mas são pessoas que querem danificar a obra do Senhor, querem colocar para baixo o seu testemunho. Nós vimos muito isso com os nossos irmãos que estão à frente, né? O irmão Dom Milano, muitas vezes ele foi acusado injustamente, mas ele deu lugar à ira do Senhor, que diz, mas dai lugar à ira do Senhor, ou seja, sim, ao Senhor é quem pertence a vingança. E se uma vez que você saiba que a pessoa ainda está te fazendo mal, está querendo te prejudicar, mas, como diz aqui, se o teu inimigo tiver fome, você vai dar de comer, se tiver sede, você vai dar de beber, você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Sim. Alguns intérpretes aqui dizem que essas brasas vivas vai fazer, em outras palavras, em outras versões, é como se a pessoa se envergonhasse. Ela vai voltar para a sua consciência e vai pensar, poxa, eu estou tentando prejudicar, manchar aquele irmão, aquela pessoa, mas ele ainda me trata assim, ele ainda não me trata com ódio, então vai voltar para ela, né? Senhor Jesus. E isso de certa forma vai ser como se fosse uma exortação para a vida dela, né? Ela auto vai se disciplinar nessa questão e vai provavelmente se arrepender. Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 5 também fala sobre o amor. Mateus 5, 43. Oh, Senhor Jesus. Amém. Mateus 5, 43 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito,
ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Não era assim, irmãos, na lei? Lá dizia, eu amo os que me amam, né? Então, olho por olho, dente por dente. Então, antigamente, era assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas quando Jesus veio, no 44, ele diz assim, eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Ou seja, uma vez que vocês fazem isso, vocês estão demonstrando de quem são filhos, né? Verdade. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, diante de todos esses ensinamentos do Senhor, né? Ele finalizando aqui esse capítulo 5 com o amor, nos mostra que quando nós chegarmos a esse estágio, é porque o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Porque Deus, Ele ama todos, né? Ele ama todos incondicionalmente. Verdade. Então, por isso que Deus é amor e Ele é perfeito. Sim. Senhor Jesus. Amém. Isso não quer dizer que Ele não seja justiça também. Porque uma vez que a pessoa transgride deliberadamente a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, né, e desonra o Senhor, essa pessoa pode ser castigada, essa pessoa pode ser disciplinada. Mas até isso é um ato de amor, porque Deus pretende corrigir para que ela se volte, né? Ela se volte ao Senhor, seja recuperada e seja salva. Então, amar ao próximo aqui, quando o escriba lá perguntou, vamos voltar para Lucas, quem é o meu próximo? São as pessoas que estão realmente no nosso ambiente, né, no nosso dia a dia, que nós percebemos a necessidade e nós precisamos amá-la, né? Sim, amém. Demonstrando aí com nossas ações, com as nossas atitudes, né? Porque o próprio Tiago diz que se nós não demonstrarmos a nossa fé, sem obras ela se torna morta. Lucas capítulo 10. Vamos continuar aqui a parábola. No versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ó Senhor Jesus, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então, irmãos, aqui nós vemos uma história que Jesus ilustrou para mostrar quem era o próximo, né? E Jesus, quando ele respondia, muitas vezes ele tocava na ferida daqueles fariseus, né? No caso aqui do intérprete da lei, provavelmente um escriba. E nós podemos tirar muitas lições. Primeiramente, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu estava vendo numa referência aqui, diz que é mais ou menos 29 quilômetros e é uma descida, porque Jericó está muito abaixo do nível do mar. Jerusalém é uma cidade alta e o homem descia. E Jericó era uma cidade amaldiçoada, ela foi destruída e Deus tinha dito que a pessoa que construir, né, sofreria uma punição. E uma pessoa que tentou reconstruir teve os seus 2 filhos mortos. Então,
Jerusalém, por outro lado, era a cidade escolhida por Deus para adoração, né? Uma cidade santa, de paz, significa paz. Então, trazendo assim para a aplicação do nosso viver, do nosso contexto, Jerusalém foi o lugar em que Deus tinha escolhido ali para adoração. E o homem decidiu descer para Jericó, que é um lugar que foi amaldiçoado. E nesse ato de descer, ele foi pego pelos ladrões, salteadores, foi roubado e ficou ali semi-morto, quase morto. Então isso mostra o quê? Em simbologia, quando a pessoa desce do lugar em que Deus estabeleceu para que ela fique ali para adorá-lo, para ter comunhão com Deus, né? O inimigo anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Então a pessoa saiu da comunhão de Deus, ele começa a atacar na sua mente, primeiramente, para que depois ele possa levar todo o seu corpo para fora dessa esfera santa, que é o viver da igreja. Sim. E ali os ladrões possam roubar, possam fazer espancar, né? E deixar a pessoa ali semi-morta. Semi-morta não precisa ser fisicamente, mas espiritualmente a pessoa está morrendo espiritualmente de tantos assaltos que o inimigo provocou na vida dela. Mas nós sabemos que Deus não desiste do homem, né? Esse bom samaritano também representa o próprio Senhor Jesus, que quando viu aquele ladrão, quando viu aquela pessoa, ele se compadeceu e ali enfaixou as feridas, né? Atou as feridas, colocou óleo, tratou, levou para a hospedaria. Essa hospedaria representa aqui a igreja, né? Onde as pessoas precisam ser cuidadas, as pessoas precisam ser alimentadas. Verdade. Então, no viver da igreja, nós temos essa esfera, esse ambiente para que possa haver esse cuidado. A leitura do alimento diário, as nossas reuniões de oração, né? Todas essas coisas que nos cercam para que nós sejamos alimentados e cuidados, para que nós sejamos fortalecidos. Verdade. Então, graças a Deus pelo Senhor Jesus. E o Senhor ainda mostrou que passava duas pessoas religiosas, né? O sacerdote e o levita, mas eles passaram de largo. Eram pessoas que conheciam a lei, como aquele intérprete da lei que perguntou a Jesus, mas eles não se compadeceram. Talvez na cabeça deles, eles queriam até mesmo cumprir a lei. Não vou tocar nesse homem não, senão eu vou ficar contaminado. Mas, de certa forma, ele estava deixando de fazer o bem. E o próprio Deus já tinha dito nas Escrituras que era para tratar bem os estrangeiros, né? Então, esse samaritano, representando ali também uma pessoa que era desprezada, porque em Samaria era uma cidade que havia mestiços, né? De judeus com gentios. Então, judeus puros, na sua raça, não aceitavam o pessoal de Samaria como povo de Deus. Eles eram desprezados. É tanto que a mulher samaritana diz: como sendo tu judeu, né? Fala comigo, né? Pede a mim água, já que eu sou samaritana. Porque eles eram uma pessoa desprezada. Mas foi o desprezado que ajudou. Então, irmãos, nós, né, precisamos de fato aprender com esse exemplo, porque o Senhor requer de nós que nós ajudemos as pessoas que precisam. Então, campanhas, né, todas essas coisas que nós percebemos, como na igreja sempre existiu isso, algum irmão às vezes passa por necessidade, por algo assim, né, às vezes faz cesta básica, às vezes faz alimentação, a questão de suprir espiritualmente. Sim. Como até Ricardo compartilha, né, as pessoas pedem oração, a gente faz oração, tudo isso. Amém. É realmente um suprimento de demonstração de amor. Sim. Quando nós, né, fazemos isso, oramos pelas pessoas, suprimento físico ou suprimento espiritual. Amém. Então, graças a Deus por isso, né? Nós precisamos ser esse bom samaritano na vida das pessoas. Aqui o bom samaritano foi o Senhor Jesus, que veio para salvar o homem que está perdido. Mas hoje, no dia a dia, nós podemos de fato ser esse bom samaritano. Sim, amém. Jesus é o Senhor. Amém. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha para mim, vai. Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou.
dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo o próximo ele não amou, fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou um azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh meu Deus, pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor.